Boa tarde. Mais uma vez aqui estamos, ou melhor, aqui estou, para falar mais um pouquinho com vocês, fazer um novo vídeo e desta vez eu quero falar-vos sobre bruxos ou bruxas. Vamos então a isso. Já vem de longe, de muito longe, a existência de seres que buscam desenvolver o conhecimento e a sabedoria, que buscam como fazer e o que fazer para se ajudar a si próprios e aos outros também. Esses seres procuram simplesmente evoluir e procuram na natureza um método para o poderem fazer. Colocaram-se nas mãos dessa tal natureza e aos pouquinhos, começaram a descobrir muitos dos seus segredos, aquilo que hoje nós podemos chamar de botânica. E isto como já aqui disse, no intuito de poderem curar as suas maletas e também a dos outros. A medicina, outrora, praticamente nada sabia. Também andava, digamos que às aranhas, andava a tatear. E ela própria fazia as suas experiências, que umas vezes davam certas, outras vezes davam erradas e levavam à morte do paciente. Neste tempo, partia muita gente, como vocês sabem. Partir, significa aqui partir, morrer. Portanto, talvez seja morria muita gente, um termo mais concreto para que todos possam compreender ou perceberem. E se por um lado existiam esses seres que procuravam nas ervas, nas plantas, os segredos que eles continham e que mais tarde foram chamados de bruxas e bruxos, houve outros que começaram a fazer experiências para saberem e aprenderem como manipular os elementos que essa mesma natureza tinha posto à sua disposição, à disposição de todos. O fogo, a água, o ar, os metais. E assim apareceu uma nova ciência. E a esta foi posto o nome de alquimia. Portanto, temos a botânica e a alquimia. Aqui aconteceu um problema, e um grande problema mesmo. Foram mal interpretados e começou a correr o boato de que estavam à procura da pedra filosofal. Creio que já todos ouviram falar sobre a célebre pedra filosofal, a tal pedra que diziam que transformava os metais em ouro. Reparem que já aqui é patente a ganância, a vontade de poder e riqueza manifestada pelos híbridos, que já aqui estavam como prisioneiros. Infelizmente, eram mas tão parvos, que nunca conseguiram entender que aquilo a que chamavam de pedra filosofal não era uma fábrica de ouro, mas somente a busca
da sabedoria que vale muito mais do que todo o ouro junto. Outros desses seres, e estes sem escrúpulos alguns, começaram a utilizar o coração vil que a maioria desses híbridos possuía e conseguiram que eles começassem a arranjar mezinhas para com elas prejudicar o seu semelhante. Reparem, há aqui 2 grupos, portanto, ou melhor, 3, aqueles que estudam as ervas, as plantas, para poderem tratar e curar as doenças. Há aqueles que se dedicam ao estudo do fogo, dos elementos, portanto, do fogo, da água, dos metais, e que procuram a sabedoria, e estes terceiros seres que, maldosos, se valiam de algum conhecimento para prejudicarem o seu semelhante. Vocês devem lembrar-se que eu já num vídeo vos falei que magia e ciência são precisamente a mesma coisa. É a manipulação dos elementos para o bem ou para o mal, conforme quisermos. Mas é precisamente a mesma coisa. Os magos, ou bruxos, ou feiticeiros de outrora, são os cientistas de hoje. Portanto, a ciência também hoje tanto dá para fazer e descobrir coisas más, como para fazer coisas boas. Eles descobrem a cura para doenças, mas também, às vezes, manipulam os elementos com uma ideia e os governos e outros seres resolvem utilizá-los para outros fins, como, por exemplo, para a guerra, para a destruição. Pois é, foi o que aconteceu. E claro está que as religiões falsas, como sempre, pois são baseadas também em deuses ou deuses tão falsos como elas e que nunca existiram, não podiam, e reparem, não podem aceitar concorrência. E assim chamaram a uns de magos ou magas, a outros bruxos ou bruxas. Reparem que o medo de perder todos os escravos, todo o poder que mantinham sobre eles e, sobretudo, de que algo lhes roubasse esse poder e a riqueza que já tinham acumulado, pura e simplesmente criaram um mecanismo de castigo e de purga, chacinando literalmente e da forma mais cruel e inimaginável esses supostos concorrentes, essas pessoas que eles partiam do princípio que lhes poderiam fazer frente. Para as mulheres sábias, para aquelas que se dedicavam à cura através das plantas, das ervas, portanto, que estavam ligadas à natureza, eles criaram tribunais que as queimavam vivas.
que as torturavam e que as vilipendiavam de todos os modos. E sabem, não era só por elas lidarem e terem conhecimentos sobre as plantas medicinais e como utilizá-las. A malvadez aqui foi tanta que bastava serem ricas e viúvas. Imediatamente, os religiosos, esse clero, cobiçavam a sua riqueza e arranjavam uma maneira de considerá-las como bruxas. Imaginem, o terror era tanto nessa época que bastava uma simples vizinha zangada com outra ou invejosa. Bastava isso para poder participar e acusar a outra de fazer pactos com o diabo. Enfim, de ser uma bruxa. E lá ia ela para a fogueira. Sem nada de mal ter feito. Eu própria fui queimada viva numa dessas fogueiras da Inquisição. E só porque sabia lidar com as plantas. Só porque tentava ajudar os outros. Lembro-me, ainda hoje, das dores horríveis que senti. Nessa altura, eu não sabia tirar a minha essência daquele corpo que usava então e penei até ao fim. Cruel e desumano, pois até crianças eram sujeitas a esse castigo. Sabem, talvez não desejasse ou não devesse desejar mal a quem me fez isso. A quem fez isso e a tantas e a tantos que morreram de uma morte atroz e só porque ou sabiam curar ou porque tinham dinheiro que o clero cobiçava para si. Mas a dor ainda é forte. E que aprendi com ela? Nada. Aprendi só que o híbrido é cruel e que realmente merece o castigo que está ou que está a que está sujeito. Aprendi e tive a certeza que não existe Deus nenhum, pois o conceito que ensinam desse suposto Deus, é tudo o contrário àquilo que fazem. E se realmente esse tal de Deus existisse, que espécie de ser ou de onde seria ele que via e permitia tanta dor, tanta morte em nome do poder e da riqueza? Tantas vidas que se perderam e em nome de nada. Bem, talvez não fosse bem em nome de nada, mas por motivos políticos e religiosos para afastar os seus adversários. Para sempre, pensavam eles. Pobres e estúpidos ignorantes, pois por cada um que morria, ou por cada uma que morria queimada naquelas malditas fogueiras, apareciam logo mais 2 esclarecidos que os vingavam. E a vida, ou melhor, que os vingavam de uma forma maravilhosa, não permitindo que o progresso, o amor e a vida fossem derrotados.
foram pessoas de valor essas. Pobres coitados, esses clérigos, esses religiosos, que hoje, para além do desprezo, merecem dó. Dó porque nunca conseguiram compreender que a magia de um ser era a ciência de outro e que todos estavam dispostos a serem sacrificados para que essa magia, essa ciência, seguisse o seu percurso. E seguiu. A verdade é que, ainda hoje, nos nossos dias, a maior parte das religiões e dos poderes instituídos veem com desconfiança tudo aquilo que se relaciona com a sabedoria. Até a ciência temem e dizem que não se deve aprender. Bestas fanáticas que ainda matam os tais bruxos e bruxas numa tentativa vã de calarem o além, mas nunca conseguirão parar o caminho. Garanto-vos isso. Nunca conseguirão parar o avanço da ciência. Sinto pena deles. São uns pobres infelizes que vivem para o poder e para a riqueza, para escravizar e sugar os outros seres. E no fim, bem, nada levarão daqui, nada levarão com eles. Quando forem para a cova, serão enterrados como qualquer um. E nada aprenderam. De que lhes valeu ou vale tanta maldade? Para vocês, para todos vocês, aqueles que se intitulam hoje de bruxos e bruxas, que com orgulho proclamam sê-lo, eu digo-vos que estão no caminho da verdade, e peço-vos, não temam, não esmoreçam e avancem sempre, não parem, não se deixem subjugar ou escravizarem. E com isto termino mais este vídeo e, como sempre, desejando-vos um feliz resto de tarde e despedindo-me de vocês com a minha saudação de sempre. Satanael ou Arisia Mater, out.